Bom dia, boa tarde, boa noite, lideranças do Brasil. Podcast Bastidores da Vitória entrando no ar. Hoje vamos falar sobre planejamento, projetos, acompanhamento e gerenciamento de obras, a engenharia consultiva. Antes, durante e depois, sempre presente no desenvolvimento da engenharia. Eu sou Sérgio Zimmermann, arquiteto e consultor. Olá, me chamo Martina Rodrigues, sou advogada e consultora. Nosso convidado de hoje é engenheiro civil, empresário, sócio-diretor da Beck de Souza Engenharia Limitada, com participação em diversas entidades de classe, com mais de 40 anos nas atividades de assessoramentos, projetos, gerenciamentos, supervisões e fiscalizações de diversos estudos e empreendimentos públicos e privados em diversos estados do Brasil. Bem-vindo ao programa Engenheiro Alexandre Beck de Souza. Muito boa tarde, satisfação estar aqui com vocês. Só queria, ano que vem eu faço 49 anos, estou ficando velho. Tá ótimo. De profissão. De profissão, me formei em dezembro de 75. Iniciei na Ecoplano no dia 5 de janeiro de 76. Tu te formou em engenharia em 75? Sim. Eu me formei no científico em 74, tava ali. Vocês são os guri. Alexandre, eu queria começar perguntando assim, como é que está a engenharia consultiva no mercado brasileiro e qual é o principal papel dessas empresas, né, ou profissionais, né, no desenvolvimento dos projetos em geral? Olha, para falar da engenharia consultiva, eu antes preciso falar das entidades de classe, do papel que elas exercem na engenharia como um todo, na engenharia de obras como um todo. Aqui nós temos os mais atuantes da construção pesada, são o CICEPOT, do Rio Grande do Sul, que é mais envolvido com a área de estradas, barragens, coisas assim, e a GEOS, que é mais ligada na parte de saneamento, né? Além disso, embora todas essas duas e outras tenham consultores na sua diretoria, como eu pertenço ao CICEPOT há muitos anos, as consultoras não têm um peso grande disso, porque a prioridade é a obra de engenharia. Os governos querem saber de obra, querem saber de inaugurações e coisas assim. Além dessas aqui do Rio Grande do Sul, nós temos também o SINAENCO, que é o Sindicato Nacional das Empresas de Engenharia de Consultoria. Pesa nada, infelizmente, porque são empresas pequenas. É a mesma coisa que um grande time de futebol, por exemplo. Tu tem que ter um craque, um jogador grande no meio. Tem que ter empresas grandes, fortes, que faturem bastante para ter peso político, né? Só as consultoras, infelizmente, não têm esse peso. Além disso, essas nossas entidades são associadas à Fiergs, à ANEOR, a Empresa Nacional de Empresas de Obras Rodoviárias, são associadas, enfim, à CEBIC, Câmara Brasileira da Indústria da Construção, e nós estamos ali no meio dessas empreiteiras todas, né? Essa é a nossa... Então, por exemplo, hoje em dia no Rio Grande do Sul, a construção pesada envolve mais ou menos 1/3 da arrecadação das indústrias no Rio Grande do Sul. A construção civil é maior que um pouco do que isso, né? Sim. E emprega 20 a 30 mil pessoas por bilhão investido. Então, se o governo estadual, por exemplo, o governo federal, entre todas as áreas investe 1,5 bilhão por ano, nós estamos aí falando de 40 mil empregos, pelo menos. Então, é um peso que isso tem, que essa indústria da construção tem, né? E aí vamos para os estudos e projetos de engenharia. Nos bons tempos, as nossas empresas, nosso faturamento representava 3 a 4% deste bolo, nos bons tempos. Esses valores caíram para 1 a 2% nos últimos anos, né? E talvez menos do que isso hoje em dia, porque com as mudanças das leis, das licitações, começou a ter as contratações integradas e coisa e tal, em que as construtoras assumem os projetos executivos, né? Então, tudo é muito assodado, tudo é muito, muito ligeiro, muito rápido. E então, é verdade que o peso das articulações políticas cai em cima das entidades de classe, não sobre, por exemplo, uma entidade representativa das empresas de consultoria, o que vocês acham melhor para esse planejamento, para essa coisa. Não, cai em cima da entidade de classe. E, obviamente, as entidades de classe vão priorizar obras, né? Já houve tempos do passado, não sei se hoje ainda, mas hoje em dia as próprias entidades de classe estão tão preocupadas em fugir de várias mazelas que eu vou falar aqui,
que não dá tempo de pensar em planejamento de outras coisas. É tudo muito corrido, tudo muito corrido. Mas, então, o setor trabalha com grandes obras, obras de grande vulto, que envolvem financiamentos públicos, que deveriam envolver planejamento. Nem preciso citar as obras, você sabe, barragens, estradas, contenção de encostas, sistema de água, de esgoto, enfim, tudo que se puder imaginar de obras públicas passa por aí, né? Então, falta um planejamento geral, que é assunto que nós vamos falar adiante. Então, a outra pergunta de vocês, conjugada com essa, era qual seria o principal papel das empresas ou profissionais no desenvolvimento de projetos. Bom, sim, os estudos de projetos, e antes deles, a contratação de uma empresa gerenciadora que fosse capaz de organizar e administrar todo o processo, desde a busca de recursos, a relação entre o tomador público e os agentes financeiros, as questões ambientais, as questões das apropriações, etc. Tudo isso, esse deveria ser o primeiro passo, contratar uma gerenciadora. Eu sempre digo, a Olimpíada de Londres, a empresa gerenciadora foi contratada alguma coisa com 3 anos antes de tudo. Tá? As obras da Copa de 2014 não tiveram gerenciadora. O contrato era para ser feito em cima da hora, nós até concorremos, ganhamos, mas se passou o tempo com uma série de coisas que não cabe aqui a mim falar. A BEC estava em consórcio com a Ecoplan, no fim não deu, queria que nós fizéssemos uma coisa, então abrimos mão de contrato. O resultado da falta de uma gerenciadora é que há obras da Copa que não estão prontas até hoje. Esse deveria ser o primeiro, planejar tudo. Sim. De onde vem o dinheiro? Quais são os problemas? Como é que vai ser a desapropriação? Já fizeram estudo geológico correto? Já fizeram isso? Não tem. Não tem. Bom, e essa contratação de empresas de consultoria, e aí é um outro grande problema, ela pode parecer cara. Imagine que você vai fazer um empreendimento que custe 100 milhões. O poder público, vamos contratar uma empresa para fazer estudos e projetos, planejamento por 3 milhões, 4 milhões. 4 milhões jogados no... Não, esse é o dinheiro mais importante de todos. Sim. Mas... vai fazer com que aqueles 100 milhões caibam. Mas as entidades públicas não pensam assim hoje em dia. Seja por vários motivos, não pensam assim, né? Então, cada vez que, dada a falta de planejamento, o Poder Executivo busca um projeto. Por exemplo, nós fazíamos no passado, vamos brigar para ter bancos de projetos, né? Sim. Tu precisava de um projeto, tu quer obter um financiamento, tu tem que ter um projeto para levar lá em Brasília, ou levar na Caixa Econômica, ou levar no Banco Mundial, vamos ter um projeto. Só que aqueles bancos de projetos eram feitos sem um devido... vamos fazer um banco de projetos de saneamento, água, esgoto, ampliação dos sistemas, para buscar recursos. Muda o governo. A prioridade disso passa a ser outra, mudar a gestão, passa 1, 2 anos, os projetos estão obsoletos. Né? E aí o pessoal enxerga agora, botamos dinheiro fora. De certa forma, é verdade, né? Porque faltou planejamento. Então, resumindo essa primeira pergunta de vocês, né, como está a engenharia consultiva? Está mal. Né? E qual é o principal papel dessas empresas ou profissionais de projetos? Seria realmente municiar os órgãos públicos contratantes de tudo que é necessário para não perder dinheiro ali adiante. Para ter todos os dados necessários para não perder dinheiro ali adiante. Perfeito. Mas, Alexandre, qual a importância de um bom planejamento no sucesso de grandes empreendimentos? Bom, prólogo, falta de planejamento, é o que nós temos. Né? O planejamento, obviamente, vem antes de qualquer coisa, antes de qualquer projeto, antes de qualquer empreendimento, antes de qualquer ideia. Né? Você imagina que você quer comprar um terreno para fazer uma casa em algum lugar. Você pensa, onde eu posso, que dinheiro eu tenho, que financiamento eu vou conseguir, em que bairro eu quero morar. É uma série de coisas antes de qualquer coisa estar no papel. Aí, numa certa hora, você diz, eu quero comprar um terreno no bairro tal. Né? Ou quero comprar um apartamento, vamos ficar no terreno para botar, né? O bairro tal, como é que está o terreno? É alto, é baixo, sei que. Tu pensa um monte de coisas, né? Depois junta com a família, com a patroa lá, então, temos dinheiro, não temos dinheiro para isso, dá para fazer, vai dar. Esse é um primeiro planejamento, uma primeira ideia, né? Sim. Depois disso, você fica pensando, o que nós vamos construir? Uma casa grande, uma casa pequena, quantos quartos devemos ter, o que precisamos, ver as necessidades disso. Né? Isso tudo é planejamento. A obra pública é a mesma coisa. Né? Queremos fazer um grande empreendimento, queremos fazer um bairro novo, queremos fazer um condomínio, queremos ampliar o sistema de água da Corsã, lá no passado. Onde está precisando ampliar? O que custa? Onde é que é mais fácil? Como é que nós vamos fazer?
tudo isso é o planejamento, que é necessário antes. Né? Uma vez decidido onde eu quero fazer, eu vou fazer um estudo de viabilidade primeiro, ver o que eu tenho que fazer primeiro, qual é os custos envolvidos, né? Quais são as particularidades de cada obra, quais são as apropriações a serem feitas, quais são as questões ambientais a serem resolvidas, né? E assim por diante. Ver aí, consultar o público, os pares, todo mundo, para ver se tem alguma... Errei, devia fazer lá, não sei o quê. Enfim, um planejamento global, que eu sempre digo, tem que ser de governo. Não pode, assim, um governador assume, faz um planejamento, e o planejamento leva tempo, pode levar 1, 2 anos. Aí, quando ele vai para a fase de projeto, está quase no final do governo. Né? Daqui a pouco, algumas coisas não foram contratadas, porque não deu tempo, né? E o novo governo muda. Aí ficamos lá. Isso é o que tem acontecido no Brasil em geral. Exatamente tem acontecido. Então, a importância do bom planejamento seria isto, seria ouvir todas as partes. Eu estou tentando entrar em muitos detalhes aqui. Sim. Não sei se é... Ouvir todos os detalhes. As obras da qual, por exemplo, apareceu aquele nome Rocha ali na Carlos Gomes. Seria falta de planejamento, um problema de projeto. Foram feitas algumas sondagens, mas ali no meio não foi. Se fosse projeto executivo, teria sido feito. Claro. Né? Então, obviamente, faltou planejamento, faltou projeto, faltou decisão, faltou buscar dinheiro correto, faltou uma enormidade de coisas. Bom, então, agora, por exemplo, um exemplo. Tivemos as enchentes aqui no Rio Grande do Sul. O que fazer? Aumentar diques, mudar o sistema de contenção, só drenar canal, drenar tudo. Que chuvas vão vir? É óbvio que nós precisamos rever os parâmetros, né? O tempo de recorrência mudou, muita coisa mudou, vai mudar mais ainda, né? As chuvas que vieram nas cabeceiras lá do Vale do Taquari, dos Sinos, etc., que chegaram aqui, deu tempo de ver, não deu tempo. Tudo isso não adianta agora, vou fazer um projeto. Não, tem as cotas de referência, né? Exatamente. Então, óbvio, todo mundo quer emergencial. Emergencial é arrumar as casas de bombas, botar lá geradores, etc. Isso tem que ser feito, mas agora, aumentar a altura dos diques, alguns, é óbvio, outros não. Isso, para ter um sistema de contenção de cheias bem feito, vai levar 3, 4, 5 anos de estudos, de planos, um projetinho aqui, mas não existe a solução mágica. Planejamento é isto. Sim. E aí, quando tem a solução, ela vale por 10, 20, 30, 40 anos. Né? Claro. É isso. Então, no Brasil, essa primeira etapa praticamente nunca é cumprida. É muito difícil a gente dizer de um programa brasileiro que foi um plano. Tem aqueles grandes planos, Juscelino Kubitschek e outros antigos, mas de tempos para cá é muito difícil dizer que tem um grande plano brasileiro sendo feito. E outra coisa, aparecem planos, aparecem até planos de Estado, mas eles acabam não sendo postos em práticas. Então, um presidente, um governador faz um grande plano, sei lá, avançar Rio Grande, não sei o quê. A gente não sabe se ele vai continuar, a gente não tem segurança de que isso vai acontecer. Então, claro. Então essa falta de planejamento, por isso que eu digo, qual é a importância de um bom planejamento? Para falar da falta de planejamento. Sim. É mais bem ilustrada a falta de planejamento do que faz. Planejamento todo mundo tem ideia, então, por essa breve exposição. O que acontece? Projetos de engenharia sem planejamento. Em geral, são assodados. Os preços são porque eu consegui um dinheiro, vamos fazer isso aqui. Cansamos de fazer projeto assim. Olha, o nosso orçamento deu 100 milhões para isso aqui. Ah, só tem 70. Tira isso, tira aquilo. Bom, vai ficar completo. Tira aquilo outro. Vai assim. Não aprovo se tu insistir nesse orçamento. Não aprovo. Cansamos de passar por isso, né? Sim. Hoje a Corsã é privada. Uhum. Né? Hoje a Corsã é privada. Mas já passamos por isso. E não por problemas dos funcionários públicos. Eles estavam pressionados politicamente. Não tinha dinheiro, porque não tinha plano. Né? Ninguém se encarregou. Ou, às vezes, preciso de tanto para tal programa. Aí começa aquela pressão política. Encaixa isso, encaixa aquilo outro. E acaba o dinheiro. Né? E aí tu faz 10 projetos onde o dinheiro caberia para 7 ou 8. Né? É verdade. Então, o que acontece com isso? Obras paradas. Obras licitadas com preços inexequíveis. O sujeito pega adiantamento, vai quando ele para. Obras inacabadas, quer dizer, não é que ela parou por causa do empreiteiro, é que faltou dinheiro num certo momento, vamos contratar outra licitação, não sei o quê, a outra licitação tranca e leva um tempão. Nós já tivemos, assim, portos sem rodovia de acesso,
já tivemos sistemas de saneamento feitos sem, até hoje temos, sem as ligações domiciliares, né? Adutoras sem o tratamento de água. Essas coisas acontecem no Brasil lá fora, né? Pontes sem a rodovia sem a ponte, né? Porque essa é a típica falta de planejamento, de coordenar essas coisas e de pegar empresas que só trabalhem com isso, entende? Que trabalhem com isso, têm especialidade, têm expertise disso. Porque para te fazer o planejamento, e esse é muitas vezes o problema, e no Rio Grande do Sul mais do que nunca, os agentes públicos querem eles mesmos fazerem. Só que eles não estão ali sem fazer nada, eles têm seus trabalhos. Aí tu vai dizer, agora vamos planejar um grande empreendimento. Como é que eles vão fazer isso? Ou tu incha a máquina pública, ou eles vão fazer de arrasto, né? Pega as escolas do Estado. Nós, há anos atrás, as empresas daqui contrataram centenas de projetos de melhoria de escolas. Nós, entre elas. Nós pegamos 100 e poucas, conseguimos fazer 6 ou 7, porque o programa foi morrendo. A Secretaria de Educação contratou uma equipe, eu estive na reunião com a equipe, primeiro, olha, vai ser assim, assado, juntaram todas as consultoras, eu digo, só uma coisa, vocês têm que nos deixar trabalhar. Vocês têm que deixar a gente fazer, senão não vai dar certo. Outras reuniões, a equipe deles mudava, e a outra mudava. E aí começava aquelas coisas, assim, um negócio caindo aos pedaços, o cara quer aquele negócio caindo aos pedaços, tem um padrão classe A. Quer dizer, eu saio do 0 para o 100. Não tem como fazer isso, né? Aliás, eu ia sugerir, até a propósito disso, sem querer falar mal de ninguém, como é que o maestro Evandro Matê, que agora saiu da OSPA, sugeri vocês entrevistarem ele, é uma boa entrevista. Sim. Ele conseguiu criar aquele teatro da OSPA do nada, tá? Acumulando verbos, brigando com Deus, o mundo. Eu tive lá olhando várias vezes, um trabalho espetacular que o cara fez. Não tinha da onde sair, anos, vocês sabem a OSPA, anos e anos sem fazer. Ele visualizou aquela área, foi conversando, o governador ajudou aquilo dali e foi fazendo. E tem um belíssimo teatro hoje, toda uma infraestrutura por trás fantástica, estacionamento, etc. Mas tudo arrancado assim a fortes pelas bordas. Pelas bordas, pelas beiradas. Então se faz projetos sem planejamento. Resumo, não tem dinheiro que chega, obras paradas, etc. Aí licitações públicas perpetuaram o problema. A Lei 866 foi gradativamente sendo abandonada, depois entrou o decreto 2745/98, que criou as licitações integradas para a Petrobras, dadas as características peculiares da Petrobras. Tá? Depois disso, a Lei 10.520 de 2002 dispôs sobre os pregões. E mais adiante, outra lei, a 13.303 de 2015, a Lei das Estatais, criou também a semi-integrada, onde o contratado não precisava fazer o projeto básico, mas só o executivo. Então, a integrada, o contratado, a empreiteira tinha que fazer um projeto básico e depois o executivo. A semi-integrada só faz o executivo direto. Você imagina, a obra sai. Sim. A obra sai. Mas não é uma obra detalhada que a turma do sindicato não me... Mas é um fato, é um fato. Todo mundo está no mesmo barco e é ruim, né? Depois, a Lei 14.133/21 foi instituída como uma nova lei de licitações, incluindo, entre outros aspectos, o planejamento da contratação, análise de riscos e também incluiu os leilões. Então, imagina contratar projetos de engenharia por leilão. É complicado. Complicado. Tem louco que baixava 60% o preço, tá? E depois estabeleceu o preço mínimo absoluto em 75% do preço orçado, que é uma grande coisa, tá? 75%. E, finalmente, a Lei 14.981 de 24, durante a epidemia da Covid, abriu, agilizando processos para um caso de desastres naturais. Bom, em todos esses casos, os estudos e projetos ficaram em segundo plano, né? Então, nós temos orçamentos irreais, mudança de prioridade dos contratantes, legislação ambiental com penas draconianas para quem... Né, nós fizemos um estudo ambiental dentro de uma faixa de domínio de uma estrada e derrubamos um processo por causa de uma escola que não estava no escopo do nosso contrato. Não estava. Só que a juíza entendeu que, como se estava fazendo, devia ter pensado na escola.
E aí mudaram o projeto, passaram por perto da escola. O nosso estudo não era o estudo daquela época, essa mudança foi 10 anos depois, 5, 6, 10 anos depois, e nós estamos até hoje envolvidos nesse barco. Então, o que é que a gente faz? Quem tem juízo não bota a mão em abelheiro. Não bota a mão em abelheiro. Então, a gente fica. Além disso, impostos altíssimos, legislação trabalhista terrível para quem tem fundamentalmente mão de obra. Sim. Né? E, para terminar tudo isso, margens de lucros baixíssimas ou inexistentes. Muitas vezes tu pega um projeto porque tu tem interesse em conseguir o gerenciamento daquela obra, a supervisão daquela obra. Mas troca dinheiro. A gente, no fim, troca dinheiro. E, para terminar, uma insegurança jurídica brasileira fantástica. Né? Tu nunca sabe o que pode acontecer. A gente é heróico, até porque está andando, né? Porque estamos andando nisso. Mas nessa esteira, assim, Alexandre, como é que os consultores, né, podem contribuir para garantir uma viabilidade técnica e econômica de um projeto? Olha, a engenharia consultiva presta serviços especializados que precedem a licitação, tá? E que apoiam o andamento de uma obra. Ou seja, então, antes da licitação, tu vai fazer lá os teus estudos de viabilidade técnico, técnico, econômico, ambiental, é tudo que nós já falamos. Vai fazer todos esses estudos. Isso é o que ela deveria garantir para que a coisa fique boa, para tu ter a especificação correta, tu saber o que tu realmente vai fazer. Isso antes, né? Então, tu pega, por exemplo, a legislação ambiental local, nacional, tem IBAMA, tem FEPAM, tem Secretaria do Meio Ambiente, organiza o que é possível fazer ali, avisa, olha, não faça isso, não perca tempo naquilo. Tu vai estudar as apropriações, vai fazer levantamentos cadastrais, etc. Certo. Vai ter uma ideia da geologia do local, do terreno, da ocupação urbana. Enfim, tu vai fazer aquilo que já falamos, estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental. Depois, aprovado o empreendimento, tu vai fazer os estudos hidrológicos, os estudos hidráulicos, hidrológicos, geotécnicos, geológicos, todos os estudos que vai ser necessário. Depois tu vai fazer projetos estruturais, projetos de fundações, todos os projetos de engenharia. Claro. Então, variedade para engenharia. Bom, esses trabalhos, eu estou falando, claro que eles têm que ser conduzidos por engenheiros com experiência, que já tenham feito várias vezes trabalho de porte semelhante. Né? Então, eles vão te dar... Quando tu entregar o produto, o teu contratante sabe, olha, eu tenho um projeto que para em pé, eu tenho um projeto bem feito, eu tenho um projeto com especificações corretas. Especificações de um projeto é a coisa que pouco se fala, é a coisa mais importante de um projeto. A especificação vai dizer a qualidade do concreto, a qualidade do pavimento, a espessura, todas essas coisas que vão garantir durabilidade à obra. Né? O cara pode dizer, faz uma estrada 100 km, o cara pode fazer de várias maneiras. Pode durar meio ano até a primeira chuva e pode durar 20 anos, né, ou mais. Então, é isso que faz. Aí, você vai partir para as 3 etapas seguintes. Vamos de projeto básico, projeto executivo. Imagina o tempo que leva a fazer tudo isso. Leva tempo. Sim. Né? Você não faz um projeto, anteprojeto, projeto básico executivo de uma estrada em menos de 2 anos. Não faz. Hoje em dia, eles querem que você faça em 1. Né? Quando é o caso. Né? E aí, durante a obra, a consultora vai ajudar muito dando apoio técnico. O que seria o apoio técnico? Tem uma equipe lá à disposição para resolver problemas que surgiram na obra. Olha, deu um problema de drenagem inesperado, apareceu um veio d'água forte, ou aqui o hidrológico não está bem correto, a gente nota que tem que aumentar a cota dessa ponte, ou coisas desse gênero. Né? Então, tu está dando um apoio técnico ali permanente. Né? Depois tu vai fazer fiscalização da obra, tu vai fazer medição da obra, ver se foi feito de acordo, as quantidades, vai medir, vai atestar a produção da empreiteira. E tu vai fazer um gerenciamento também, que é essa relatórios mensais que dão o andamento do todo da obra, como é que está em relação ao cronograma, como é que está o gasto financeiro, se está dentro do previsto, se está tendo excesso. Tu vai fazer os relatórios de apresentação para o agente financeiro. Enfim, tu vai estar acompanhando toda a obra. A falta de alguma dessas partes complica a obra. Se tu não tiver quem mediu e quem atestou a medição, se tu não tiver os relatórios de obra, inclusive fotográficos, hoje em dia é pela internet, tudo, para os gestores saberem como é que está andando, o governador quer saber como é que está, o prefeito quer saber como é que foi, o deputado quer saber como é que vai. Tem aquilo tudo à disposição, claro, de uma forma mais transparente possível. Né? A tal da transparência. A tal da transparência, né? Então, basicamente, é o que a consultora faz.
Perfeito. Mas enquanto toma uma aguinha, eu vou mandar um abraço especial para nossa audiência, para Denise de Tomar um Canoas, cafezinho. o Getúlio de Porto Xavier, a Heloísa de Recife, Eduardo de Cuiabá. Aproveito também para informar o lançamento do e-book Plano de Mandato, que está disponível no site da Amazon. Também deixarei um link no comentário fixado. Quem fez esse livro? Aproveito para agradecimentos aqui aos nossos parceiros, né? SBS Engenharia Limitada, solidez que inspira confiança, grandes obras, grandes realizações. Facas Dom Cássio Selaimen, facas com alma, use com orgulho e guarde por gerações. Fundasolos, marca com passado, presente e futuro. Sinduscom, há 75 anos, conectando, construindo e transformando o habitat dos gaúchos. Cicepote, Sindicato da Indústria da Construção de Estradas, Pavimentação e Obras de Terraplanagem em geral. Juntos somos mais fortes. E vocês, colaboradores anônimos, aí através do nosso QR Code. Mas, doutor Alexandre, retomando, quais as tecnologias emergentes que tu acredita que serão fundamentais para o futuro da área? Aqui vocês vão me dar liberdade, dar uma coladinha. Claro. Tá? Eu pedi para o Cristiano, como ele está mais no dia a dia da empresa, me ajudar. Bom, na realidade a gente usa várias tecnologias, mas nenhuma pode ser considerada emergente hoje, porque na verdade cada tecnologia que vem, ela é sequência de outras. É um filhote, é uma coisa assim, então em diferentes níveis, conforme as empresas e a qualidade do engenheiro, do técnico que atua, estão trabalhando. Alguns estão mais avançados, outros estão menos avançados, né? Então, por exemplo, nós temos aí o sistema BIM, que dá para até dizer que ele é um pouco antigo, só que ele... Building Information Modeling, que auxilia nos projetos de engenharia a partir de modelos 3D integrados, que mostram ao mesmo tempo as diferentes áreas de trabalho. Tu vai ver estruturas, arquitetura, os diversos módulos do projeto, tudo integrado. Qualquer coisa que tu faça muda num, informa todos os outros. Todos os engenheiros, todas as áreas estão atuando ali ao mesmo tempo. Esse é o BIM. E cada parte tem as suas características detalhadas. Ele não é mais uma emergência, mas ainda existem empresas que fazem projetos sem o BIM. Tá? Mas o BIM é um dos tops que existe hoje em dia. Ele é usado tanto em edificações, estruturas, projetos de rodovias, infraestrutura urbana, sem falar em saneamento, rede de água, esgoto, ternário, etc. Hoje em dia, mas ninguém... Eu ainda sou engenheiro da antiga, eu comecei a desenhar em papel manteiga, imagina. Calculava estruturas no início e desenhava papel manteiga. Mas ainda tinha fugido da regra de cálculo. Nanquim também, tinha aquelas canetinhas nanquim. Exatamente, e fugir da regra de cálculo, né? Isso foi ainda consegui fugir disso. Bom, outra coisa, sistemas de simulação hidráulica também não são mais emergentes, mas ainda tem empresas que usam planilha Excel para chegar lá. Depende da empresa. Depois, sistemas GIS, Geographic Information System, utilizado para integrar informações geográficas, coordenadas, mapas, com informações sobre o solo, topografia, população, etc. Serve para dar suporte a decisões em projetos de infraestrutura, planejamento urbano, transportes, gestão de recursos naturais. Ou seja, é um sistema em que você tem tudo misturado. E o segredo desses sistemas todos, em geral, é a integração. Né? Não é uma coisa particular. O que está ali está sendo compartilhado com todo mundo. Outro sistema na hora de fiscalização de obras, ensaios não destrutivos, com infravermelho, com raio-x, que também não são emergentes, mas podem ser considerados inovadores para alguns profissionais. Os defletômetros para medir estruturas de pavimentos, topografia com uso de drones para monitorar encostas, áreas degradadas, são feitas e com tudo referenciado. Georreferenciado. Tudo georreferenciado, né? Então, aí é um bom comentário, a inteligência artificial também tem sido utilizada em várias áreas, né? Mas na integração desses sistemas, na identificação das melhores possibilidades de soluções, automação, robótica, sensores, etc. Na realidade, a tecnologia vai se ajustando constantemente. Depende do nível dos profissionais de cada área e do treinamento que eles vão levando, mas a tendência é isso para sempre. Né? E como é que a engenharia, assim, a consultoria de engenharia, né,
pode ajudar a mitigar, né, riscos durante um projeto, e que indicadores são usados para medir esse sucesso aí? Na verdade, as empresas hoje em dia usam algum tipo de programa que é integrado a um ERP, quer dizer, um planejamento dos recursos empresariais. A BEC usa isso também. Sim. Tu tens lá um sistema onde tu alimenta com todos os dados de projetos de previsão que tu está realizando. Sim. Tu aporta neles os teus recursos humanos, né? Tu aporta neles o que tu investiu, desde despesas administrativas quanto recursos técnicos, profissionais, etc., os relatórios gerenciais, os relatórios de supervisão, os relatórios de medição. Tu vai jogando tudo ali e dali vai saindo para a diretoria os relatórios e para os coordenadores. Então, sistemas ERP. O nosso é esse sistema. Pode ser que alguma empresa tenha outros sistemas, mas não basta, isso é importante entender, não basta ter softwares bons, ter sistemas bons. Sim. Tu tem que ter gente treinada para usar eles, né? Claro. Nós mesmos na BEC temos um ou dois, e se a gente tiver que trocar algum, é difícil achar no mercado bons profissionais para fazer isso. E eles são caros, mas se pagam por sistemas. Eu tenho a sorte de que na minha firma, o meu 02, perdoa, no meu segundo filho, ele é formado em engenharia de computação na URGS, há bastante tempo atrás. Sim. Ele tem 46 anos. E também é formado em engenharia civil, então ele dá uma mão forte nessa área toda, porque ele domina, sim, ele domina o campo. As duas áreas, no caso. Domina as duas áreas, E como a transformação digital, a automação são tendências reversíveis, né, na vida das pessoas, como ela impacta na engenharia consultiva? Bom, nós temos impactos positivos e negativos, né? O que são impactos positivos? São aumento de eficiência em projetos e processos, evitando conflitos entre disciplinas, evitando retrabalhos, evitando erros. A inteligência artificial aponta isso, né? Já foi feito, às vezes ela irrita a gente, claro, de tão eficiente que é, né? Mas outro impacto é a facilidade de comunicação e colaboração entre os membros da equipe e entre a equipe e contratantes. Está tudo online, trabalhando ali, aí funcionando ali. Agora, quanto à automação, isso evita que um profissional fique preso a tarefas repetitivas, possibilitando que ele, então, foque em estratégias. Então, tu faz a mesma coisa, tu vai lá e automatiza aquilo, né? Sim. E agora, como impactos negativos, necessidade constante de investimento em novas tecnologias e treinamento do pessoal para isso. E nem sempre você encontra o pessoal capacitado para isso. E ainda temos hoje os millennials, coisa assim, que eles, às vezes, quando são os melhores, eles aguentam ficar 2 meses na empresa. E eles já querem partir para outra. Então, tu está lidando com essa... Aí tu treina e o cara vai embora. Exatamente. Tu está lidando com como é que eu vou dizer, com esse... A nova geração sem paciência. Sem paciência nenhuma. Tanto é que agora... O mercado de trabalho está reclamando muito. Agora está aumentando muito a contratação dos 50 a mais, né? Porque o pessoal está acostumado a trabalhar, né? Sim. A trabalhar, é que diferente. Os millennials, né, essa geração, eles não têm paciência, eles se acostumaram no trabalho de casa, ali, home work. Eu tenho também uma teoria que pode estar completamente errada, é uma coisa pessoal minha. Eu acho que muitos dos que estão tendo acesso às melhores notas, que de repente as empresas estão procurando, eu já peguei o melhor aluno da URGS, o sujeito aguentou 3 meses na firma, foi embora. Tenho alunos, profissionais ex-URGS, que são excelentes hoje em dia, mas é uma loteria. Depende da personalidade da pessoa, de como ela foi educada, do que ela passou na vida, né? Daqui a pouco pega um filhinho de papai que teve tudo do bom e do melhor, facilidade para pegar, ele não quer trabalhar. Tem gente que não consegue trabalhar em grupo, né, no coletivo, ou só falta, tira nota 10, mas na hora não tem aquela inteligência emocional. Exatamente, é bem assim. A inteligência emocional, a capacidade de, isso eu vou falar na última parte, a capacidade de debater, discutir, sem ficar brabo, sem ficar louco, sem querer impor sua razão, quer dizer, não ser bolsonarista nem lulista, é muito importante. Está faltando, né? Está faltando. E essa capacidade de trabalhar em equipe é complicado. Isso aí, até discutir, participar de uma reunião. Tem gente que participa, eu me lembro nos tempos antigos, uma reunião com 10 pessoas, aí um não falou quase nada. Pode falar com ele que tem problema ali.
porque não falar, porque não me deram chance, porque não sei o que, ele não está integrado na equipe, né? O outro falou demais. Por que tu falou demais? Porque tem um exibido. O lado humano se sobrepõe a tudo. Mas hoje em dia, se tu falar para um funcionário teu que ele é exibido, daí periga já tomar um processo, porque é tudo a turma do mimimi, né, que estão falando. Tá. Não deixa de ser um assédio, né? É um assédio moral no trabalho e tal. É complicado. A onda woke, né? Dividir as pessoas em... dividir para governar. Em comunidades e ter o bonzinho para todos eles. É isso aí. Alexandre, quando os projetos são multidisciplinares, assim, né? Até multi-empresas, né? Às vezes, né? Como é que o gerenciamento, né? Como é que é o gerenciamento? Qual é o desafio de gerenciar essas multidisciplinas? Essa pergunta está, de certa forma, ligada às perguntas anteriores, né? Porque envolve gerenciamento, envolve novas tecnologias, envolve trabalhar em equipe, envolve coordenação das coisas, né? Então, o que é? Os engenheiros consultivos hoje enfrentam o desafio de serem multitarefas, né? Sim. Mesmo que eles sejam especialistas nas suas áreas. Antigamente, um engenheiro de barragem, eu conhecia algum, o sujeito ficava trabalhando aquilo e entregava para da barragem. Ele não falava com ninguém. E o que ele fez era lei. Acabou o assunto. Um engenheiro estrutural, a Copan tinha eu não me lembro o nome dele agora, ele ficava os fins de semana trabalhando. A vida dele era fazer cálculos estruturais, né? Hoje em dia não existe mais isso, né? O cara está mexendo lá, não, eu quero isso. Então é assim. Então, eles têm esse desafio, ser multitarefas, embora sejam especialistas nas suas áreas, né? Além disso, eles precisam de aperfeiçoamento constante em função das novas tecnologias, né? O cara entende tudo, pode estar uma barragem, mas apareceu um programa agora que simplifica, né? Hoje em dia, antigamente eu calculava estruturas, aí a viga era aqui, o vão era esse, aí, não, vou botar um pilar aqui, tira aqui. Tu senta e recalcula tudo de novo. Hoje tu faz assim e está pronto. Está pronto. Exatamente. Eu estiquei, cortei, é assim, né? Então, eles precisam desse aperfeiçoamento, né? E a outra necessidade, já falamos aqui, é cada vez melhorar a capacidade de diálogo deles, de conversar com os outros, de ouvir o que talvez eles não gostem, que talvez seja certo, enfim, de aprender a trabalhar em equipe. Isso, para nós mais velhos, é mais fácil, porque, e isso vai ser meu último assunto, a gente se criou conversando na rua, com os amigos, debatendo, gozando uns outros, fazendo assim, mas aprendeu a fazer a correr o mate. Né? A correr o mate, exatamente. E hoje em dia o pessoal que vem muito fixado numa tela, num livro, numa coisa assim, ele tem que aprender mais. Antes era o gêniozinho, que tu botava lá e tá, beleza, deixa ele trabalhar. Hoje em dia não, ele tem que estar integrado. Nós vivemos isso aí. Então, além disso, ele tem que estar preparado, isso é uma coisa muito importante para mudanças bruscas nas conduções do trabalho. Você pode ser assim, olha, esquece aquela ideia, não tem dinheiro, tem que fazer essa aqui. Ou então, agora mudou isso, tu vai fazer aquilo, tranca esse projeto, entrou aquele ali, o cara está enquadrado, louco. Agora esquece, vamos partir para outra. É difícil a pessoa, isso gera um estresse grande nas pessoas trabalhando, né? A pessoa, principalmente projetista, quando eu projetava dos meus 24 aos meus 31, 32 anos, era uma loucura, eu só pensava naquilo noite e dia, eu não suportava mais projetar depois de uma certa idade, porque eu fazia aquele projeto, tem que terminar, é sábado, tem que terminar, é domingo, tem que terminar, terminamos, entra outro. Sim. E o Percival lá não era fácil. Entra outro. O Percival era o dono do Ecoplan. Uhum. Então, e principalmente, então, nesse caso, tu tem que ter uma coordenação dos trabalhos que consiga entender essas dificuldades deles para dar apoio. E essa coordenação também ter a sensibilidade de saber se dali sai alguma coisa ou não. Às vezes tu te engana redondamente, mas com o tempo a gente aprende a gente aprende a conhecer as pessoas, né? Eu diria que talvez a principal qualidade de um engenheiro consultor, de um coordenador, de um dono de consultora, é conhecer pessoas rapidamente, né? Conhecer, porque tu imagina o seguinte, tu pega um grande projeto e tu vai escolher o responsável técnico, o coordenador. Tu tem que saber bem, porque senão... tu tem que saber, porque ele vai te representar ali o tempo todo. Pois é, mas aí dentro dessa tua visão, se eu sou um órgão público, licito isso, eu não posso escolher o cara.
tu vai licitar de acordo com a especificação da tua licitação. Eu quero um engenheiro coordenador com tantos anos de experiência, que já tenha feito tais e tais projetos, que tenha atestado do CREA, que tenha atestado do cliente, que ele trabalhou bem. É uma burocracia, o país é burocrático, mas como fazer se não fizer isso? Pois é. Diz assim, me apresenta, quero entrevistar o cara. Tu imagina, tu é o contratante, é o diretor de uma empresa pública. Eu quero ver no olho, vou entrevistar, mas aí uma primeira coisa que um funcionário público não pode é ter capacidade discricionária. Ele tem que agir de acordo com uma lei, com uma norma firme. Então, ele não pode fazer isso. Então, para o bem e para o mal é assim, mas as empresas têm o seu conceito, né? Sim. Para o bem e para o mal, elas têm o seu conceito. Elas constroem um perfil, né? Exatamente. Há empresas, há órgãos públicos, por exemplo, que vão dando nota para a empresa de acordo com o andamento. Então, nas licitações, eles atribuem um peso para essa nota ou sobe a licitação para a empresa tem nota tal, mas isso tudo é muito duvidoso pela nossa insegurança jurídica. Sim. Né? É que nem o caso do preço mínimo, 75% abaixo não pode, estava na lei, assim, absoluto, não pode abaixar de 75% o preço. Então, temos participado de licitações, o sujeito deu, em vez de 25%, ele deu 35%, e aí está eliminado, entra na justiça, nós demos 25% e o juiz diz, não, volta para o mesmo fora da lei. Volta para o certame porque é do interesse público ter o menor preço. Não é do interesse público ter o menor preço. Sim. O doutor Ponte, o doutor Luiz Roberto de Andrada Ponte, nosso decano, e um dos que escreveu a Lei 866, que ainda é menor que todas essas leis juntas, dizia, quando se falava do preço mínimo exequível, não se falava do preço mais barato para o órgão público, se falava do melhor preço considerando uma certa qualidade necessária para o desenvolvimento do trabalho. Claro. É isso, é o que tu faria se tu fosse construir a tua casa. Tu não ia pegar o mais caro nem o mais barato, ia pegar aquele que reunisse as melhores condições dentro que tu pode pagar, da qualidade que tu quer. Basicamente é isso. Perfeito. E que conselho tu daria para o jovem engenheiro que está pensando em ingressar nessa área? Depois dessa resposta, eu posso fazer uma pausa? Claro. Pode. Bom, aí eu tinha que dizer o que o Cristiano, que é o meu filho mais velho, que está no comando da BEC, eu perguntei para ele, Cristiano, que conselho tu daria para alguém que quisesse entrar nessa área? Assim, ele disse, pai, a Dorinha, minha neta, que tem 17 anos, ela quer fazer engenharia civil. Eu digo para ela assim, não faz, pensa em outra coisa. Mas agora falando sério, eu diria assim, qualquer engenheiro tem que dominar as habilidades de gestão, de conversar, de coisa e tal. Então, o grande conselho seria o seguinte, não ficar focado na tua área de especialização. Ouvir os outros, conversar, ver o que está acontecendo, está sempre ligado no contexto da coisa, né? Não existe, assim, uma verdade absoluta, existe o contexto daquela verdade, né? Então, eu acho que o grande conselho seria, seja especialista, saiba fazer bem feito, mas seja multidisciplinar e saiba conversar, saiba ouvir, saiba pensar por conta própria. Acho que é isso que é o conselho que eu daria. Perfeito. E também o outro conselho é, ouça alguém mais velho, tenha um mentor. Sem isso é muito difícil. E comece logo. Comece logo, porque, na verdade, a faculdade nenhuma ensina a trabalhar, né? É verdade. Ela te dá ferramentas, mas não te diz obrigatoriamente como tem que usar. É isso, né? Eu me considero um sucesso, consegui montar minha empresa, coisa e tal, trabalhei com várias pessoas, mas eu queria trabalhar com projetos culturais, era meu sonho, calcular isso, olha, o sonho louco da juventude, né? E aí entrei para calcular para a Ecoplan uma instalação de mineração, uma mina de calcário, com cargas móveis, com calcários, pilhas enormes de calcário que eram transportadas, etc. Prédio de administração com vãos gigantescos. E entre as cargas móveis tinha buracos eu nunca tinha, a engenharia não me ensinou a calcular buraco. Né? Aí eu fui falar lá com o professor Piantá, que era professor de Pontes, grande calculista, lá em cima no prédio do Daer.
E ele lá, a gente olhou para uma das primeiras greves de professores, a CEPERS, ele olhava lá embaixo e disse assim, eu tenho pena delas, elas nunca vão conseguir, porque simplesmente são muitas, não há número que o Estado possa contemplar tudo isso. Mas ele me disse assim, tu sabe o que tu faz com isso? Tu bota uns ferros mais grossos na borda e está resolvido o assunto. E assim foi, a escola não ensinou isso. Depois eu tinha que calcular uma superestrutura para aguentar umas pilhas gigantescas de calcário. E cadê o ângulo de repouso desse calcário? Quando ele está úmido é um, quando ele está seco é outro, como é que eu faço? Fui falar com o reitor, Ivo Wolff. Ele pegou uma norma DIN lá de 50 e poucos, 60 e poucos, está aqui, numa situação, resolvido o assunto. Foi uma mentoria que eu precisei de 1 hora de mentoria entre os dois, mas foi necessário para dar o arranque. Claro. Né? Para dar o arranque. Então, por melhor que seja, mais capacitado que esteja, sempre ele vai precisar de um apoio inicial, do suporte. Engenharia apoiando engenharia, né? Engenharia apoiando engenharia, eu diria que também bom senso apoiando, né? É necessário isso. Mas eu lamento só não ter podido falar das maravilhas da engenharia de consultoria. Mas fale. Não. As maravilhas é que se nos fosse permitido exercer a nossa profissão, nossas empresas exercerem aquilo para o qual elas foram criadas, seria uma maravilha. Eu não tenho dúvida que o país seria outro. Aqui, hoje em dia, diz que tem 55% das obras do governo federal paradas. Imagino que a diferença disso funcionando. É verdade. É complicado. Até o livro, tem um livro aí que um colega teu escreveu aí, se chama O Preço das... Pode ir até, né? O preço da... O custo de não fazer. O custo de não fazer, né? Eu estou por comprar esse livro. Não, tu vais ganhar um hoje aqui. Que nosso beleza. Patrocinador aí. É isso aí. E quem é o cidadão Alexandre Beck de Souza? Eu diria assim que é o pacote completo. Engenheiro, virginiano, alemão e com toque. Eu uma vez fui fazer ressonância magnética sozinho, sempre ia um filho ou a mulher comigo, ficava me segurando lá na mesa, porque por causa do medo, né, da claustrofobia. E um dia eu fui sozinho, hoje eu vou. Aí me prepararam todo lá, botaram a deitar, eu digo, não, agora eu vou. Aí, quando a mulher saiu da sala, estou perto disso aqui, ela fechou a porta, o que houve? Não dá para fazer, não tem como. Bateu o terror, né? Aquele troço. Vocês já fizeram ressonância? Sim, né? sim. Tem uns que tem claustrofobia. Não, tu entra naquele tubo ali, apertadinho, né? Tem ainda, não? Tem, não? Não, eu não tenho. Não, eu tenho uma amiga minha que desistiu. Entrou lá e saiu, apertou e aí foi. por isso que eu digo, virginiano, alemão, engenheiro e com toque. Aí me sentaram ali fora, não, nós vamos marcar, então vamos marcar outro dia, uma semana, vem um médico, vai lhe sedar, coisa e tal, aí eu, outro dia, outra semana, toque. E eu vou ter que marcar de novo na minha agenda, não sei o que, eu vou lá fazer. Aí deitei e fiz, e nunca mais tive medo. Ou seja, o toque supera, isso é uma boa dica, o toque supera a claustrofobia. Tudo na vida tem lados positivos e negativos. Tu não tem mais toque, então, né? Toque eu tenho, eu não tenho mais a claustrofobia. Mas não, ele o se livrou. toque venceu a claustrofobia. É isso que eu estou dizendo. Não tenho mais claustrofobia. É. Até astronauta eu posso ser. Se me disserem que é uma linha na agenda, eu tenho que cumprir, não tem jeito. Bom, e louco por números, né? Então, 52 anos de casado, 3 casamentos, 21 o primeiro, 19 o segundo, e agora 12 anos no paraíso com a minha Helena. 12 anos casado. Mas do primeiro casamento eu tive 3 filhos, do segundo casamento 1 filho. Tenho 2 netas, filhas do Cristiano, meu filho, 17, 12 anos, o Cristiano tem 48. O segundo filho é o Leonardo, que está lá na BEC também, esse que é formado em engenharia de computação e civil. O terceiro filho, 41 anos, me deu um neto alemão agora, o Yuri. Mora na Alemanha já há anos, é cidadão alemão, ele é pianista clássico, ele já se apresentou aqui no Rio Grande do Sul. E
as minhas 2 netas, né? A Dorinha e a Nina, os amores da minha vida. Enfim, estamos aqui. O meu neto é interessante, esse meu neto, porque ele é nascido na Europa, filho neto de japonesa e de marroquino. Então, é Ásia, África, Europa e neto de brasileiros, América. Um homem de 4 continentes. Tá? E é bonitão. Bom, nasci em Porto Alegre, aos 7 anos, me mudei para Canoas. A família se mudou para Canoas. Uma casa com 41 metros quadrados. Um terreno 10 por 30. Morava pai, mãe, eu, mais velho, e mais 2 irmãos. Em 41 metros quadrados. Dava. A gente tinha que ser com o banheiro, coisa e tal. Então, eu tive uma infância de rua, né? Com 7 anos de idade, uma infância de rua. Eu levei meus filhos para conhecer onde eu morava, bairro de Fátima, em Canoas, Niterói, à esquerda. Era uma vila operária. Sim. E eles olharam onde eu ia, e disseram, mas pai, tu era um guri de rua, completamente guri de rua, né? A gente jogava bola em qualquer campinho, jogava taco, jogava bolinha de gude, tinha briga com outros guris de outros bairros. O verão era em Canoas, era Açude, era Rio dos Sinos, era Rio Gravataí, aprendia a nadar na marra, né? Andar de bicicleta. Sim. Era uma vida boa, trocar gibi, matinê no cinema Niterói, a vida de rua com os meninos. Eu saía de casa de manhã, era a mãe gritar almoço, a mãe gritar café da tarde e veio para jantar. E a vida era assim, né? A gente aprende muito nessa vida. Eu sempre digo, é um desperdício grande que existe hoje com as redes sociais, né? A gente aprende porque está o tempo todo ali, conversando, digladiando, brincando, correndo riscos, né? Brigando e vendo como é que tu está no grupo, como é que vai. Então, era fantástico. Depois, na adolescência, a nossa casa, eu saí de lá só quando eu casei, com 20 para 21 anos, né? Então, eu morei lá uns 14 anos. A nossa casa, por incrível que pareça, em Canoa, naquela época, a gente dormia de porta aberta e janelas abertas, né? No verão, devia ter um boa noite correndo, assim. Eu não me lembro de passar calor nem nada, né? Quando é guri, não sente isso. Depois, adolescente, era caminhar 1 quilômetro para cá, 1 quilômetro para lá, ia num carnaval, começou as reuniões dançantes, Beatles. Nós pegamos uma época maravilhosa, né? É verdade. Tu é mais guri que eu, mas... Não, mas eu peguei o restinho dos Beatles. Eu peguei Beatles na veia, né? Com 12 anos de idade. Então, reuniões dançantes, bailes de carnaval, ir daqui, ir dali, MPB maravilhosa daquela época, anos 60, anos 70, Roberto Carlos e tal. Eu acho que foi um vidão. E, de qualquer maneira, era um velho oeste, né? De vez em quando fechava o pau, mas era um pau com honra, né? Não era hoje em dia, tu pega um grupo brigando contigo, eles te trucidam. Lá, naquela época, era tu vai brigar com esse cara aqui, era 1 contra 1. É verdade. E, de alguma maneira, me preparou para a vida, para o Velho Oeste aqui dos anos 70, 80 e 90, que era um Velho Oeste. Né? A gente aprendeu muito. Eu lia bastante, Hermann Hesse, Sartre, Asimov, muita ficção científica, Agatha Christie, filosofia, poesia. E a gente via a televisão na casa do vizinho, patrulheiro rodoviário. Foi nos sábados de tarde, eu pegava a bicicleta, enchia de gibi e saía andar pelos bairros a trocar gibi. E fui trocando, um pelo outro. Acabei montando uma bicicleta em cima de troca de gibi. Então, era isso, né? A minha mãe conseguiu uma bolsa de estudo no Colégio Concórdia, aqui de Porto Alegre, que era um bom colégio, então isso me deu base, né? Eu acabei terminando o primário na época e o ginásio nesse colégio, apesar de ter tido o recorde de suspensões e anotações na caderneta, né? Mas nunca rodei. E depois, para o 2º grau, eles não deixaram eu continuar. Aí eu fui estudar no Colégio Carlos Chagas, em Canoas. E foi um milagre um sujeito assim ter passado na engenharia civil na URGS na época, né? Não acreditava, mas não é possível, mas passei. E eu queria ser piloto, né? Eu fui fazer engenharia porque eu rodei o exame de olhos, astigmatismo, na época não deixava pilotar caça. E foi até bom, porque eu tinha um amigo que fez tudo comigo e ele foi para lá e aguentou 2 meses. Expulsaram eles, Alexandre, então não ia aguentar. E eu não ia aguentar mesmo. Destino é destino. Aí fizemos lá a mãe arrumou um teste de vocação e deu exatas, especialmente engenharia ou padre.
pregar, e eu sou um pregador. Isso é incrível que eu nunca vi um teste tão certinho, né? Enfim, eu também nunca fiquei filosofando muito, vamos fazer o que dá para fazer, vamos fazer engenharia, né? Fui criado por 3 mulheres, a minha mãe, a minha avó materna, a mãe dela, que era o amor em pessoa, convivi com ela muito, morreu aos 94. A minha mãe era o otimismo em pessoa, ela sempre dizia, vai dar tudo certo amanhã, amanhecia cantando, era uma pessoa feliz, alegre. E um avô emprestado, que a minha avó Edelvira já era uma mulher, a mãe do meu pai, ela casou 2 vezes naquela época, ela trabalhava já aos 20 e tantos anos aqui na Rua da República. Era auxiliar de escritório, depois foi chefe de escritório. E era professora de música também. O meu 3º filho, eu esqueci de falar, que mora na Alemanha, ele é pianista. Não, eu falei, né? Então já tem essa veia. O Cristiano toca muito bem piano. O Frederico, meu 4º filho, tem 24 anos, é advogado, mas já até ensaiou uma carreira artística, era o Fred Beck. Eu mandei alguma coisa e hoje em dia aí ele não quis mais aparecer em redes sociais. E ele tem uma banda, toca até hoje alguma coisa lá, em paralelo, né? Sim. Então tem uma veia musical na família? Tem uma veia musical impressionante na família. E a minha avó, essa mãe do meu pai, era professora de música no Liceu Palestrina, nos anos 50. Eu tentei aprender violão, mas eu sou muito bom para ouvir música. Para dançar música, mas para tocar não é a minha praia. Então, eu acho que na minha infância e adolescência eu aprendi primeiro a ouvir os mais velhos, né? Eu era um rebelde no sentido de arriscar, né? Vai dar um mergulho lá do alto, aquele navio, que aí um grupo de uns 20, só eu e um outro demos um mergulho, de ponta, lá por cima, né? Vai arriscar descer a lomba lá perto da base aérea de bicicleta e não frear na passagem, uma coisa de maluco, né? Então eu era rebelde desse sentido, né? Mas não no sentido de não ouvir os mais velhos, eu ouvia a voz da sabedoria, né? E por incrível que pareça, eu tive um pastor, o Colégio Concórdia era colégio protestante, que ele dizia assim, bem pastor, né? Na época do catecismo, os caminhos de Deus são tortuosos, pedregosos, escuros, e o caminho do diabo é iluminado. Não vai por esse. Eu segui o dele, aprendi. E te ensina a dar duro na vida, né? Principalmente tu tá precisando dar duro na vida, que não veio de mão beijada, né? Então, acho que aprendi isso foi isso. O meu pai era mais seco, mas era um homem duro, reto, valente. Duro, reto. Acho que ele me ensinou a ser homem, basicamente, sem dizer muita coisa, né? Sem dizer muita coisa. E tinha o meu avô, pai dele, que era o esteio da família. Tinha carro naquela época, imagina, ele tinha um Citroën. E quando apertava a grana, ele ajudava ali. Então é isso, né? Há quase 40 anos eu sou empresário. Eu digo que sou empresário há quase 40 anos porque tenho a minha empresa há quase 40 anos. A BEC vai para o ano 37, se não me engano. Mas eu já desde guri, eu organizava coisas, juntava a gente, né? A minha turma de Canoas era uma turma de uns 20, 25 guri. Eu organizava torneio de futebol de salão, organizava clubes para a gente ir para um lugar ou para outro, organizava excursões quando eu tinha 14 anos. Vamos para a praia. Conheci Tramandaí com 14 anos de idade, né? Depois organizava, eu jogava botão, joguei dos 7 aos 32 anos de idade, um típico filho dessa época, né? Organizava os torneios, juntava uma galera, no Clube Niterói lá que a gente organizava eventos, até Roberto Carlos foi lá uma vez. Eu não digo que eu organizei, mas eu participei da organização. Enfim, e depois, já trabalhando na Ecoplan, o time de futebol salão era eu que organizava, depois organizei um grupo para jogar vôlei todos os sábados. Depois eu tenho uma turma do tênis que tem 37 anos, jogam tênis comigo. Então eu sempre fui nisso. Então, quando eu me formei, a minha meta era, qual era a meta de alguém que tem 17 anos em 1968? Arranjar um emprego. Se formar, arranjar um emprego, casar. E, no meu caso, queria ter 3 filhos, exatamente ter 3 filhos. Casar, formar, ter filhos, essa era a vida. Então, foi o que eu fiz, né? No último ano de faculdade, eu dei um jeito de... Eu estava aprovado em setembro e saí a minha estratégia também de consultor, né? É difícil arranjar emprego, eu vou procurar de todo mundo. Eu consegui 6 empregos, inclusive um concurso público no GIPOT, estaria em Brasília. Podia ser ministro hoje, Deus o livre.
Mas eu fiquei na Ecoplan porque eu gostei do jeito Ecoplan. Teu primeiro emprego foi na Ecoplan? Primeiro, eu só trabalhei como engenheiro na Ecoplan e depois na BEC. Então, eu estava na Ecoplan, aí lá pelas tantas, projeto, resolvi. A Ecoplan tinha um escritório no Nordeste, que era em Recife. E eu pedi para ir para lá, o meu jeito sutil, assim, né? Quero ir para lá. Ah, vamos ver, eu digo, vocês não estão entendendo. Eu quero ir para lá essa semana, ou eu me demito. Não era o Renato, mas era quase. Aí eles deram um jeito, porque modéstia à parte eu era bom fazer o negócio. Eu cheguei na Ecoplan lá em Recife, em 79, a Ecoplan tinha 4 contratos lá. E 2 engenheiros que cuidavam. Eu fiquei com 2 contratos, um da Coab, mais um outro secretaria. E quando eu saí de lá, 3 anos depois, eu deixei a Ecoplan com 28 contratos. Então eu descobri que eu era bom nisso também, né? Aí que eu voltei para cá, porque aí a minha primeira mulher, a mãe dos meus filhos, era do Maranhão, mas ela se sentia exilada no Nordeste, porque ela amou Porto Alegre. Eu queria que ela tivesse um título de cidadã de Porto Alegre, porque ela ama essa cidade, eu nunca vi coisa igual. Chorava, a família toda estava aqui. E aí eu voltei. E quando eu voltei para cá, para a Ecoplan, não tinha o que fazer. Foi uma época assim que não tinha serviço. Os serviços que tinha. E aí começou a ter a história do Pladai, Projeto Guaíba, essas coisas todas, para brigar Ecoplan, Magnes, até em outras empresas. Aí eles fizeram uma solução, um consórcio. Se consorciaram, pegaram os maiores contratos da época. E eu entrei nesse consórcio como representante da Ecoplan. O Adejalmo, tu conhece o Adejalmo, era o representante da Magno, um técnico muito bom. E o Roberto Portelli, depois o Atos, era representante da STE. E eu fui assumindo a parte financeira, administrativa do consórcio, o Adejalmo por dar a parte técnica, e descobri ali que eu tinha uma grande capacidade de gerenciar pessoas. Nós chegamos a ter 500 funcionários espalhados, fazendo muito, entre funcionários, estagiários, naquela época tudo era feito à mão, né? E fui super bem nisso, gostei muito, adorei fazer esse tipo de trabalho, né? Então, eu descobri ali a minha vocação. Eu redescobri a minha vocação, que era organizar coisas, organizar pessoas. E qual foi o start, assim, para virar empresário? O start para virar empresário foram 2 episódios desagradáveis. Desagradável. Que eu reagi a eles até grosseiramente, né? Um dos que não era o da STE, mas não vou citar, um dia me botou os cachorros, eu estava em casa, atendi o telefone e o sujeito me dizendo que eu tinha feito mal o negócio, não sei o quê. E eu digo, como assim? Não, porque tu me acorda às 7 da manhã para me dizer isso. Não, foi. Aí no dia seguinte eu reuni o consórcio, botei os cachorros e disse, olha, mas aí, não, maneira, ficou assim mesmo, mas aquilo criou uma semente, assim, olha, eu sou empregado. O sujeito me acha que eu sou empregado. Aí, um ano depois, eu fundei a BEC. Né? Então, esse foi o mote. Eu não me dava conta, porque eu tinha super independência de tudo, né? Mas eu acho que tu ser humilde, sim, mas subalterno, não. Nunca aceitei... Subserviente, jamais. Né? Nunca aceitei ter uma chefia. E especialmente o Percival era um chefe espetacular, né? Quando eu fui para Recife, o antigo chefe era uma pessoa que marcava de cima, cuidava, era bom, cuidava bem com ele, mas o Percival chegou e disse, olha, eu não sou de ficar em cima, se tu tiver algum problema, tu me avisa, se tu não tiver problema, para mim está tudo andando bem. Perfeito, assim foi. E esse é o meu modelo. Sim. Delegar, confiar nas pessoas, escolher... Tu sente que tu tem um tato para escolher bem as pessoas, né? E delega para elas. E a outra coisa que eu tive de bom, talvez, a ajuda desse pastor, eu sempre agradeci a Deus pelos meus anjos da guarda, porque os anjos da guarda aparecem na tua vida quando tu menos espera. Às vezes, um anjo da guarda do acidente de avião é o cara que impediu ele de pegar o avião. Ótimo, anjo da guarda ali, né? Eu uma vez estava na freeway, de noite, voltando para Porto Alegre apressado, e um carro começou a fazer zigue-zague na minha frente, assim, zigue-zague, e eu dei sinal de um carro zigue-zague, eu tive que diminuir. Tinha um cavalo na pista. Né? Tinha um cavalo na pista, um anjo da guarda. É verdade. Então, eu dei valor a essas... Às vezes, é evidente que às vezes não é. Então, ouve, né? Ouve os conselhos. Prestaste atenção nos sinais. Prestar atenção, evidentemente, presta atenção, muita atenção nos sinais, né?
sem ser muito supersticioso. Um pouco todo mundo é, né? A pior superstição de todas é torcer pro Grêmio. Na verdade, tu é gremista, né? Não, tu tá lá, se o time não anda, aí tu dobra o joelho que assim, putz, o ataque adversário tá de lá para cá, eu não vou botar superstição, é covarde idiota todo mundo. Então é fácil todo, mas no jogo do Grêmio, meu Deus, tu quer todo o santo do mundo te ajudando. Meu Deus do céu, vamos ver o que acontece agora, né? E atualmente está sofrida a coisa. Está sofrida a coisa. Mas então eu diria que assim, na minha trajetória de vida eu aprendi a ouvir os conselhos, né? Da minha mãe. A mãe dizia tudo vai dar certo. E era otimista, então eu procuro sempre olhar o lado bom da vida, né? O lado otimista da vida, né? Eu não gosto de pensar no problema, eu gosto de pensar na solução. Às vezes tem alguém que, não, mas não sei o quê. Eu digo, então faz assim, mas daí não vai dar certo. Então faz assim, pô, não dá, né? Tu arranja um problema para cada solução que eu te dou. Deveria ser o contrário, vou parar na solução. Eu enxergo a vida assim, buscar soluções, né? Não problemas, né? Mas tem uma coisa interessante, eu descobri cedo que eu sabia pensar. Né? Talvez de muitos livros que eu li pilhas de livros. A minha neta mais nova, esses dias me disse com muito orgulho que ela se acha parecida comigo, porque ela lê muito e ela pensa muito, né? Nós estava na sacada do meu prédio, olhando, chamei ela, olha aqui, que bonito. Ela, vovô, eu sou muito parecida contigo, eu gosto de ver essas coisas, de pensar, de refletir, do silêncio. Eu sempre gostei dessas coisas, né? Então eu descobri que eu sabia pensar e que eu gostava de pensar, e que eu gostava de pensar com a minha cabeça, né? Eu pego e tiro as minhas conclusões. E, em geral, eu estou brigando com alguém, né? Se o cara é bolsonarista, acha que eu sou do PT. Se o cara é petista, acha que eu sou Bolsonaro. E eu não sou nem uma coisa nem outra, né? Ou então diz que eu estou em cima do muro. Né? Mas eu estou firme no meu pensamento. E ele me guia e eu nunca tive nenhum problema em não seguir o rumo da boiada. Nunca tive esse problema. E eu acho que eu ensinei isso para meus filhos também, um bom tanto, né? Eles têm seu pensamento próprio, às vezes nem coincide com o meu. Sim. Mas é interessante. E também gostei e até gosto quando um filho no crescimento estabeleceu um contencioso comigo. Olha, é preciso isso, né? Sim. O sujeito dizer, olha, eu estou sendo um homem, eu estou crescendo aqui agora, né? Sim. Isso me permite contestá-los. Claro. Isso me permite dizer não. É uma coisa muito boa. Enfim, eu queria ser cálculo estrutural, acabei trabalhando com estrada, saneamento, e aqui na BEC a gente está funcionando muito bem, nós temos aí mais de uns 400 funcionários, temos consórcios variados, vários contratos Brasil afora, não podemos nos queixar. E tendo vindo de Canoas, na batalha da vida, sem apoio de ninguém, exceto todos esses gurus e anjos da guarda, eu estou feliz e muito orgulhoso também por ter sido escolhido engenheiro do ano lá de 2012 pela Cidade de Engenharia. O Sérgio era o presidente da Cidade de Engenharia. Aliás, um presidente interessante, né? Porque era um arquiteto, né? Presidente da Cidade de Engenharia, né? Muito boa. Então, posso encerrar? Claro. Fica à vontade. Eu acredito muito em trabalho em equipe. Acredito muito em grupo. Por isso eu estou sempre junto com as entidades de classe, né? Embora eu ache que hoje os consultores têm tido problemas para serem ouvidos, né? Até porque os problemas dos empreiteiros, que são a maioria, que envolvem mais recursos, são realmente bastante emergentes e muitos deles são comuns aos nossos, né? Como insegurança jurídica, como baixos preços, como problema nas licitações, com prazos curtos, preços, etc., né? E eu me considero um presidente de conselho, de qualquer conselho, e um comandante do navio. Hoje em dia, aquele sujeito que está mais ali organizando a janta, representando a empresa, etc., mas que... Não deixa o timão sair do trajeto. Exatamente. De vez em quando sobe lá no convés, olha, vamos dar uma alinhada aqui. Uma alinhadinha, assim, isso faz muita diferença, né? Projeto de vida, fazer o bem. O meu ditado, todo vencedor é um devedor.
Acho que todo mundo que vence deve alguma coisa para alguém em algum momento, né? Então vamos tentar, de alguma maneira, compensar isso, né? Acho que a inteligência artificial é ótima, mas tu tem que saber pensar, ter o teu pensamento, não ir atrás nem dela, né? E o Edgar Morin era um filósofo e historiador, ele tinha uma frase que eu acho fantástica, assim, ó, nunca perca o sentimento de contradição que está por trás de todo conhecimento. Porque o conhecimento nunca é absoluto, ele sempre carrega consigo incertezas. Pois quanto mais tu sabe, mais tu conhece a imensidão do que tu não sabe. Isso tem que trazer humildade para a gente, né? Então, eu sou especialista, eu sou bom. É bom pensar 2 vezes antes de tu achares isso, né? Sempre aparece o novo, né? E, finalmente, quando fiz 71 anos, eu tenho 73 agora, no meu álbum do ano, eu escrevi 71, mas com espírito de 17. Eu hoje tenho 73 e eu talvez tenha o espírito de 37, mas a verdade é assim, eu levo o espírito da criança sempre. Eu não deixo a criança sair. Ela está sempre por perto. Toma conta de ti. Não, de jeito nenhum. Né? E tem que aceitar isso porque a gente é apenas humano, né? Largar de mão. E desejo a vocês parabéns e sucesso. E agradeço muito o convite e estou sempre à disposição de vocês aí. E sugiro esse convidado, né? Que eu já, se precisares do contato, eu te passo. Ótimo. Acho que seria uma belíssima entrevista. Viu? A gente queria deixar aqui um profundo agradecimento à disponibilidade de estar aqui conosco. Na verdade, é um privilégio te ouvir sempre. Tá? Muito obrigado. E vamos, quem sabe aí para o futuro, vamos falar de um outro tema específico aí que a gente possa desenvolver. Vamos, estou à disposição. Né? Então, meus agradecimentos e... Um prazer te conhecer pessoalmente, mais uma vida para inspirar da mesma forma. Né? Muito obrigada. Tá, de nada, estamos à disposição. E pessoal, você que ficou até esse momento no canal, então tá na hora de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar e semana que vem terá outro episódio novo com outra pessoa inspiradora. Podcast Bastidores da Vitória, semanalmente trazendo convidados com as mais diversas especialidades e experiências, preocupados com a cidadania e com os destinos do Brasil. Vitória Consultoria, inovando pela liberdade. Bom dia, boa tarde, boa noite e até semana que vem, Lideranças do Brasil.